Na nossa série de mensagens já falamos sobre várias mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar sobre Rebeca, que através da vida de Rebeca nós possamos ser ministradas pelo Senhor a como o nosso posicionamento dentro da nossa casa pode afetar o futuro da nossa família. E eu quero iniciar lendo Gênesis capítulo 25, do versículo 21 ao versículo 26, e assim diz a palavra do Senhor. E Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, e por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois disso saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaque de 60 anos quando os gerou. Esaú e Jacó já nascem debaixo de uma profecia. Rebeca dá à luz aos seus filhos gêmeos, sabendo que o mais novo serviria ao mais velho. Rebeca dá à luz a seus filhos, sabendo que Esaú serviria a Jacó. A nação vinda de Jacó seria mais forte do que a nação vinda de Esaú. Essa foi a palavra de Deus, e se foi dada pelo próprio Senhor, o próprio Deus iria fazer cumpri-la. Esaú e Jacó crescem. Esaú vende o seu direito de primogenitura para Jacó. Entretanto, Isaque ainda precisava liberar a bênção da primogenitura. Esaú vende a sua primogenitura, mas a bênção ainda deveria ser proferida por Isaque. A vida desses 2 irmãos é marcada por muitas brigas e muitos conflitos. Talvez o ambiente que eles foram criados tenha contribuído para que se agravasse cada vez mais o conflito entre esses irmãos que se iniciou desde o ventre de Rebeca. A palavra deixa claro que Isaque preferia Esaú, enquanto Rebeca preferia Jacó. Portanto, por mais que Esaú tenha vendido ao seu irmão o seu direito de primogenitura, Isaque, por amar mais Esaú do que Jacó, ainda desejava liberar a bênção da primogenitura sobre Esaú, por mais que este a tenha desprezado. Esaú até poderia ter vendido o seu direito, só que Isaque ainda precisava liberar a bênção, e ele queria liberar essa bênção sobre Esaú. E Esaú, por sua vez, mesmo que tenha vendido o seu direito de primogenitura a Jacó, ainda desejava receber as bênçãos do seu pai. Portanto, Isaque, já velho, prevendo a que a morte se aproximava, chama seu filho Esaú para que este lhe preparasse uma comida e então ele pudesse abençoar Esaú com a bênção da primogenitura. Rebeca ouve que Isaque, seu marido, havia chamado Esaú. E por amar mais a Jacó, Rebeca decide intervir. Rebeca decide manipular a bênção que Isaque liberaria a Esaú. Perceba que a palavra diz que Isaque já estava velho, pede para que Esaú vá à caça, prepare uma comida para ele, para que então ele pudesse abençoar Esaú antes que morresse. Entretanto, Rebeca, que amava mais a Jacó que Esaú, ouve Isaque falar que queria abençoar Esaú. E então Rebeca arma toda uma situação para que Jacó pegue a bênção destinada ao seu irmão. Entenda que Rebeca havia recebido, como lemos aqui no início na palavra do Senhor, uma profecia, uma revelação do próprio Deus, quando ela ainda estava grávida. O maior serviria o menor, Esaú serviria Jacó. Só que em nenhum momento o Senhor pede ajuda a Rebeca para que isso aconteça. Em nenhum momento o Senhor orienta a Rebeca a fazer algo. O que nós vemos ao longo da história é uma rivalidade entre irmãos que existia desde a barriga e que é potencializada cada vez mais pela preferência de cada um dos pais por filhos diferentes. O que nós vemos é uma preferência onde
um pai amava um irmão e a mãe amava outro irmão. O que nós vemos é uma preferência que leva os próprios pais a manipularem a vontade do Senhor sobre a vida dos filhos. Portanto, ao tentar manipular uma bênção para Jacó, Rebeca está tentando resolver algo que Deus não pediu para ela. Rebeca está tentando resolver algo que ela não tem autoridade para resolver. E como resultado disso, aquela rivalidade que nasceu na barriga e se transforma em brigas entre irmãos, agora se potencializa e vira um ódio entre os irmãos. Jacó, instruído pela sua mãe, se passa pelo seu irmão, engana o próprio pai, mente para o próprio pai e rouba a bênção de Esaú. E hoje, através dessa palavra, Deus ele quer ministrar pelo Espírito Santo que não é assim que Deus age. Deus não precisa de manipulação, Deus não precisa de fingimento, Deus não precisa de mentiras, Deus não precisa de enganos para cumprir as promessas que Ele fez sobre as nossas vidas. Deus não precisa que pessoas tentem adiantar a promessa manipulando, criando situações, mentindo, enganando. Deus não precisa de nada que venha de nós para cumprir a palavra dEle. Deus não deseja que sejamos mulheres manipuladoras, que quando recebem uma profecia do Senhor, quando recebem uma promessa do Senhor, quando recebem uma revelação do Senhor, agem de maneira enganosa, agem de maneira manipuladora para alcançar com as próprias mãos aquilo que o Senhor falou que iria fazer por nós. A palavra diz que Rebeca armou toda uma situação e instruiu o seu filho preferido a mentir para o próprio pai. Nós olhamos para Jacó e já o acusamos de trapaceiro. Entretanto, nós não podemos imaginar o tipo de criação que ele recebeu de uma mãe capaz de manipular, de mentir e de enganar o próprio marido. As atitudes de Jacó refletiam aquilo que havia dentro da sua própria casa. Por isso, Deus nos chama a não agir como Rebeca. Muitas vezes recebemos uma palavra do Senhor, muitas vezes recebemos uma profecia, uma revelação, uma promessa de Deus. Muitas vezes há situações que queremos resolver, mas de maneira correta nós não temos como resolver e acabamos tentando fazer do nosso jeito, queremos adiantar, queremos acelerar aquilo que só Deus pode fazer. Deus nos chama a não mais pensar com o pensamento humano. Rebeca tinha um pensamento humano, terreno, achando que se ela não agisse, se ela não intervisse, Jacó não iria ser maior do que seu irmão, Jacó não iria governar sobre Esaú, Jacó não iria viver a palavra que Deus havia liberado sobre eles. Entenda que o nosso pensamento é humano, cheio de sabedoria humana, e essa sabedoria muitas vezes é uma sabedoria má, influenciada pelos nossos desejos, influenciada pelo nosso orgulho, influenciada pelos ataques do inimigo. A própria palavra diz que a sabedoria humana é terrena, maligna e demoníaca, mas a sabedoria do céu nos leva a agir conforme a vontade do Senhor. Rebeca, com a sua sabedoria terrena e maligna, achou que se ela não agisse, não haveria outra maneira de Jacó obter a bênção. Entretanto, ela não entendia que Jacó já tinha a bênção desde que estava no seu ventre, porque ele já tinha uma palavra liberada por Deus a respeito dele, não por homens, mas pelo próprio Deus. Portanto, hoje, Deus ele fala conosco, ele nos chama a entender que não é por direitos naturais. Pelos direitos naturais, Esaú deveria ganhar as bênçãos, mas debaixo da soberania de Deus, Jacó é o escolhido. Jacó já carregava a promessa com ele desde o ventre da sua mãe. Deus nos chama a andar por fé. Não use a sua sabedoria humana para estragar os planos de Deus. Não tente manipular as coisas do Senhor. Não tente dar um jeitinho para apressar a promessa de se cumprir. Porque enquanto nós achamos que muitas vezes nós estamos ajudando, dando um jeitinho, manipulando uma situação, enganando daqui, mentindo dali, nós estamos, na verdade, atraindo duras consequências para as nossas vidas. Jacó estava com medo de ser amaldiçoado, mas orientado pela sua mãe, que assume a responsabilidade, ele engana o seu próprio pai. Quando Rebeca chama Jacó
e o instrui a enganar o próprio pai, Jacó resiste. Jacó entende que não poderia fazer aquilo, mas a mãe, Rebeca, ela diz: vá, porque eu me responsabilizo. Debaixo da sabedoria humana, Rebeca declara, como está escrito em Gênesis 27:13, respondeu-lhe Rebeca: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Jacó engana seu pai, Jacó consegue a bênção do seu pai. Entretanto, depois da bênção, ele teve que fugir, porque depois de descobrir todo o engano, a palavra diz que Esaú passou a odiar a Jacó e intentava matá-lo. O filho amado e preferido de Rebeca teve que fugir. E para longe dela, jurado de morte. Rebeca agora teria que amargar o ódio de um irmão por o outro. Rebeca agora teria que amargar um irmão tentando matar o outro. Rebeca agora teria que amargar uma vida longe do filho preferido. E de acordo com a palavra, provavelmente, Rebeca nunca mais voltou a ver Jacó. Esse foi o preço que ela pagou por tentar manipular o cumprimento de uma promessa do Senhor. Assim, Deus nos chama para olhar para o fim dessa família. Deus chama Isaac para ter uma família abençoada. Deus fala, quando chama Abraão, pai de Isaac, Deus fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas logo na descendência de Abraão, a família de Isaac é uma família que se desfaz. A família de Isaac é uma família onde irmão briga contra irmão, mulher engana o marido. Deus chamou Isaac para ter uma família abençoada. Deus nos chamou para termos uma família abençoada. Entretanto, sentimentos errados, a ausência de fé, de crer que se Deus falou, Ele vai cumprir, a ausência de discernimento, falta de temor, falta de honra entre marido e mulher, manipulações, mentiras, enganos. Não queira isso para sua família. Não queira esse tipo de estrutura familiar dentro da tua casa. Peça sabedoria do alto, espere em Deus, persevere em fé e não tente manipular uma palavra do Senhor, mas espere em Deus, porque você ainda o louvará. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, são melhores do que os nossos. Não deixe que a espera pela promessa, não deixe que o seu desejo de ver a promessa se cumprir te transforme em uma mulher que manipula situações. Rebeca manipulou muitas situações, mas as consequências dos seus próprios erros, ela não pode manipular. Nós podemos manipular muitas situações, mas as consequências, a colheita, não cabe a nós. Nós não podemos manipular a colheita. Portanto, deixa Deus fazer o que cabe a Ele fazer. Deus não quer servas manipuladoras, mas Deus nos chama como servas fiéis, que edificam a nossa casa com sabedoria e com temor ao Senhor.